Graça e paz, vamos continuar falando sobre o procedimento de Deus de escolher homens e mulheres para que estes tenham um contato com o céu, recebam a palavra de Deus, ouçam a voz de Deus, recebam a direção de Deus e transmitam para a humanidade. Então, esses são os escolhidos de Deus. São também os profetas, os que ouvem a Deus e transmitem à humanidade inteira. Há um processo de escolha para o ministério profético. Para se tornar um profeta, esse profeta é chamado. Após ser chamado, ele será escolhido. Isaías foi escolhido, Jeremias, os profetas, a partir do que a Bíblia vai chamar de uma escola de profetas. Existe um chamado e vai haver todo um procedimento de uma escola do Espírito, uma escola dos céus, formando profetas na terra, enviando esses profetas pelo mundo. Então, essa capacitação de Deus, do escolhido, vai levá-lo a um ministério de um sacerdote, de um profeta, de alguém que faz essa intermediação, essa interlocução entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. E existem, na palavra de Deus, em vários momentos, essa edificação de uma escola de profetas. É uma escola criada pelo Espírito Santo. Então, Deus cria essa escola e vai treinando, capacitando, ensinando, o Espírito Santo vai guiando, vai dirigindo para o ministério profético, cada vez mais ouvindo a Deus e levando ao mundo. Como Isaías. Deus chama Isaías. Isaías é um separado, santificado, é o mesmo que dizer que é um escolhido, para então receber a palavra de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós, pelos céus, pela mensagem da transformação da terra em um reino de Deus, em uma direção de Deus, em uma vida na terra, homens e mulheres que vão agradar a Deus, que vão obedecer a Deus, que vão ter a direção de Deus. E também vão ter o cuidado de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus, vão ter festa, vai haver alegria, vai haver salvação, paz, shalom, graça, tudo que o céu tem preparado para derramar sobre a terra, a bênção de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Então é também uma forma de elevar o homem a Deus, levar o homem aos céus, a salvação, quando o homem, então, se torna filho de Deus. O Espírito de Deus vem habitar em nós, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e ele nos dá a direção que o filho vai entender, que o filho vai praticar aquilo que agrada ao Pai, o conhecimento de Deus, o conhecimento da glória de Deus, a visão da glória de Deus. Então, dá condição em todos os aspectos do homem estar andando com Deus aqui e na eternidade. Então, sua alma, seu espírito são elevados, entram pela porta estreita e vão viver eternamente com Deus. Vão andar pelo caminho estreito e, através de Cristo, através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, nós vamos ao Pai. Vamos realmente num relacionamento de filho, que começa aqui agora, pelo batismo com o Espírito Santo, que já é a antecipação da herança, já é o penhor, já é a marca de Cristo, já é a marca através do Espírito Santo, de que nós temos uma vida nos céus, uma vida na eternidade. Então, através já deste penhor, nós andamos, vivemos já como filhos de Deus aqui, para que na eternidade ainda venhamos a ser mais amigos de Deus, mais próximos de Deus, andando em espírito, com novo corpo, na ressurreição. Então Deus tem coisas ainda maiores preparadas para nós.
mas de agora já nascemos de novo, somos transformados de glória em glória, vivemos com Deus. Então nós também, a partir de agora, vamos trazer esse entendimento do escolhido. Esse escolhido, então, entra numa escola de profetas. Nós vamos ver em toda a Bíblia essa relação do escolhido com o profeta. Ele é transformado em profeta. Em Apocalipse, Jesus vai nos chamar dos profetas, de profetas, dos seus servos, os profetas. Então, o escolhido se torna um profeta. E nós já vamos começar a partir de agora, porque veio a revelação de Deus para que nós passamos a fazer isso a partir de agora, em uma relação muito importante. Nós vamos ver que essa escola de profetas, nós entramos para essa escola de profetas quando somos chamados por Deus, separados, escolhidos, e vamos começar a ter um relacionamento de intimidade com Deus, vamos começar a receber a palavra de Deus. Então, o profeta é o que recebe a palavra de Deus e é enviado por Deus. Quem irá por nós é quem enviarei, como a base ali em Isaías do ministério profético. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tocado com a brasa do altar, ele ali começa, no livro do profeta Isaías, a receber um treinamento. Já anteriormente, Elias e Eliseu criam também uma escola de profetas. Existe ali em Israel uma escola de profetas, que vai construindo a sua sede, vai trabalhando na vida do profeta. Então nós também vemos Samuel iniciando esse ministério profético ao lado do rei de Israel. Então o rei precisa de um profeta para ter uma direção de Deus. Isso é muito comum na vida de Elias, de Eliseu, junto com o rei Acabe e com os demais reis de Israel. Então existe um sacerdócio santo, existe um reino santo, existe um profeta, que é um santo, é um separado para que a nação de Israel seja dirigida por Deus. E nós hoje temos o batismo com o Espírito Santo, a lei, a palavra de Deus, em Jerusalém, no Monte Sião. Recebemos ali, a partir de Pentecostes também, uma nova escola de profetas. E nós estamos aqui agora, então, para iniciar esta nova direção dada pelo Espírito de Deus, para falarmos sobre esta escola de profetas. Vamos estar trazendo os textos, vamos continuar estudando Atos a partir do capítulo 4, observando essa nova condição agora da palavra de Deus, sobre essa formação da escola de profetas. Veja bem, para haver uma escola de profetas, nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que possamos trazer a profecia, através do Espírito de Deus, do batismo com o Espírito Santo. E um dos primeiros momentos, nós vamos destacar, é o momento da oração. A oração é uma prática da escola de profetas. A oração é uma forma de se chegar a Deus, já falando com Deus, e ter uma resposta. Deus falando conosco e nós recebendo a palavra de Deus e transmitindo como escolhidos, como os profetas escolhidos de Deus para este ministério. É uma forma também de, ao falarmos de escolhidos, colocarmos a execução deste ministério de escolhido como profeta. Vai sempre andar de forma paralela, conjunta, ao mesmo tempo, simultaneamente, a questão do escolhido, que recebe a palavra de Deus, escolhido para ouvir a voz de Deus, para contemplar a glória de Deus, e também a obra dele. Ele foi escolhido, imediatamente já há um ministério, já há um trabalho. Então ele vai pregar, ele vai falar o que ele tem ouvido, o que ele tem recebido, como Paulo vai dizer ali no texto da ceia, porque aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. É também fato, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, quando a palavra de Deus diz que eles estavam em Antioquia e estavam ali orando. E disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Os tenho chamado dessa forma,
dentre os que ali estavam. Eles foram escolhidos. E não é escolhido para ficar parado. Não é escolhido para ficar sentado no banco de uma igreja, de um templo, do nome que você quiser chamar. De uma sala, de um local de oração onde eles estavam. Mas separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, eles já têm uma vocação, eles já estão orando, e ao mesmo tempo que é chamado, que é escolhido, então separai-me estão escolhidos. Eles já foram chamados, estavam ali orando porque tinham sido chamados. Agora foram escolhidos. Esse procedimento, foram escolhidos, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, a que tem chamado escolha, existe a obra, existe o que fazer. O profeta, ação de profetizar. Eles vão sair pregando, eles vão levar a palavra. Porque a forma de Deus se relacionar conosco é pela palavra, pelo verbo. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, o primeiro, o Filho único, que agora multiplica, nos faz também filhos de Deus, somos irmãos de Cristo. Irmãos entre nós em Cristo, com Cristo. Ele agora é o irmão primogênito, é o mais velho. É o primeiro. E ele então vai passar para nós esse mesmo ministério. Ele trouxe a palavra, é a palavra. Claro, Deus criou todas as coisas, maravilhas que vemos, que existem, que não vemos no universo, na terra, debaixo da terra, no mar, nas profundezas do mar. Mas a forma como Deus se relaciona conosco, o que Deus tem para nós é a palavra, é pela palavra, através da palavra. Vai acontecer este relacionamento hoje com Deus pela palavra. Recebemos a palavra, vem o Espírito Santo, nos faz lembrar da palavra de Jesus. Escreve a palavra agora no nosso coração, não mais em pedras, em tábuas de pedra, mas no coração de carne. Ele vem habitar dentro de nós, está aqui, nos fala da palavra, fala através de nós a palavra, nos faz lembrar da palavra de Jesus. Então somos profetas da palavra. E Deus vem a nós, vem se manifestar a nós também, pela palavra. E a oração é este vínculo também da escola de profetas. Nós vamos aqui estudar que o nascimento também de um grande período da escola de profetas se deu com a oração de Ana, consagrando a Deus o filho, clamando a Deus, e ali Deus institui, através de Samuel, o reinício e uma fase extraordinária do ministério profético, que vai precisar acompanhar o rei, vai precisar auxiliar o rei. Ou o rei será profeta, ou ele vai precisar de um profeta ao seu lado. Jesus tem este ministério, ele é rei, ele é profeta, ele é sumo sacerdote. Então nós também, em Cristo, como irmãos em Cristo, também somos sacerdócio real, nação santa. Somos também parte deste ministério profético, dos profetas do Antigo Testamento, de Cristo, agora do ministério apostólico, profético, do batismo com o Espírito Santo, da palavra, do dom de línguas. Então, sempre relacionado à pregação, à palavra, falar pelo Espírito Santo. E a oração faz parte da escola, do colégio. Nasceu com Ana, lá com Samuel, Ana orando, pedindo um filho, clamando. Então Deus já tinha ali um ministério. Então ele escolhe Samuel, separa, chama, escolhe e lhe dá um ministério profético. Tem que ter o trabalho, tem que ter a obra. Não há razão de falarmos a palavra de Deus, a riqueza da palavra, atos dos apóstolos, obras, ações, atos. Então, se há batismo com o Espírito Santo, se há chamado, se há escolha, quando acontece a escolha, imediatamente, ao mesmo tempo, este escolhido recebe uma missão. Ele é trabalhador na seara.
ele tem algo a falar, ele vai pregar, ele vai sair pelo mundo. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então a obra vai acompanhar. Nós temos que colocar na nossa boca, no nosso discurso, no nosso ensino, aqui agora, na criação, neste momento, no estabelecimento aqui dessa escola de profetas, nós temos que colocar sempre a palavra obra. O profeta vai trabalhar, o profeta será enviado por Deus. Quem há de ir por nós é quem enviarei, quem há de ir por nós. Eis-me aqui, envia-me a mim para realizar a tua obra. É que eu estou aqui. Eu fui escolhido, eu fui separado para uma obra. Não é à toa, não é só para ter um rótulo, não é só para ter um título, não é só para chamar a atenção, não é só para constar e aparecer para os outros. É para realizar a obra de Deus, o trabalho de Deus, que Ele trabalha, Jesus trabalha até agora. Nós temos que trabalhar enquanto é dia. Essa é a hora. Está aqui essa forma de comunicação para o trabalho, para a obra, para a palavra de Deus ser proclamada, para a glória de Deus, para o conhecimento de Deus, para o conhecimento da glória de Deus alcançarem todo mundo, encherem a terra como as águas cobrem o mar. Então vamos voltar aqui ainda no capítulo 4, no versículo 24 novamente, como no estudo anterior, já agora com essa visão da escola de profetas. É o que fala com Deus, ouve a Deus, fala através da palavra de Deus, fala pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala por ele é o profeta. Ele fala o que Deus lhe manda, o que Deus lhe ensina. E há todo um preparo de amor ao próximo, amor pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o profeta ele vai ter um coração segundo o coração de Deus, que ama a humanidade, que quer a salvação de todos. Deus não quer que ninguém se perca. Então, o profeta é aquele que vai trabalhar de tal forma que ele demonstre que ele não quer que ninguém se perca. Nós vamos estar Jonas lutando contra esse chamado profético. Deus quer salvar e perdoar Nínive e o profeta está em crise. Temos vários exemplos de crise profética, crise do amor, crise do perdão, crise da misericórdia. Então, crise no ministério profético. Mas vamos trabalhar isso, vamos aprender, vamos entender. Então, Atos 4:24 diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Então veja que a escola do profeta começa com oração, é uma casa de oração. O profeta vai nascer neste lugar. Ele vai orar, ele vai buscar, ele vai clamar, ele vai falar com Deus e Deus vai responder, Deus vai falar com ele. Deus vai revelar, Deus vai dirigir, Deus vai ensinar, Deus vai batizar com o Espírito Santo e ele vai abrir a boca e pregar a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, ouvindo eles isto do mundo, o que as autoridades falavam, os ameaçavam, eles então levantam a voz a Deus de forma unânime. Então já estão neste contato profético. A reunião de oração é reunião profética. Reunião, se eu vou falar com Deus, eu espero a voz de Deus. Eu espero a resposta de Deus. Se eu vou conversar com alguém que eu tenho intimidade, se eu procuro para falar, eu espero que ele vá me dar atenção. E vai haver um contato, haver uma comunhão. Então aqui já é levado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que intercede, que clama. É o Espírito Santo que leva este espírito de oração. Esse propósito, desejo de falar com Deus. De falar com o mundo. De falar do amor de Deus. De falar da palavra de Deus. Estamos aqui por este vínculo, por este poder, esta unção, essa motivação do Espírito Santo para falar sobre a escola de profetas que estamos aqui criando a partir de agora, falar a palavra de Deus, falar com
devoção, falar com amor, falar com alegria. Então, realmente, o Espírito de Deus vai nos levar a falar. Todo contato de Deus é por palavra. Então, vamos orar mais, vamos orar, vamos falar, vamos clamar, vamos pedir, vamos agradecer, vamos louvar, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus vai falar conosco. Deus vai nos ensinar. Deus vai nos ajudar. Nós, quando abrimos a boca, começamos a falar, nós já começamos a perceber que a inspiração vem, a revelação vem, o Espírito Santo começa a falar através de nós, nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá força e nos dá entendimento para falarmos as coisas do céu. O céu quer se comunicar com a terra, o céu quer trazer revelação, quer trazer ajuda para a terra, para que a terra possa bendizer a Deus, viver, andar com Deus, segundo a vontade de Deus, e assim as bênçãos do céu serem derramadas aqui sobre nós na terra. Então, eles estavam ali unânimes, levantando a voz a Deus. Vamos aqui iniciar a escola profética com essa busca a Deus, levantando a voz a Deus, orando. E eles estavam ali, então, iniciando uma escola profética, porque eles vão falar com Deus e Deus vai dar uma resposta, vai encaminhar uma direção, um ministério, uma ação para os atos, para as obras dos apóstolos. Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Então aqui já está aberta a porta. Nós te louvamos, nós te conhecemos e queremos que o mundo todo entenda isso. Quando o mundo entender isso, que Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, eles vão adorar a Deus, vão dar glória a Deus, vão reconhecer a Deus como dono de tudo. Se Ele fez, Ele é o dono. A Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o reconhecimento do Seu domínio, da Sua soberania, do Seu poder. Deus é dono de tudo. Que disseste pela boca de Davi, Teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Então vejam bem, quando Deus fala pela boca de Davi, Teu servo, ele é um escolhido. Ele é agora um profeta. Então ele é um servo, ele é um profeta, trabalha, servo é o que faz a obra. Vamos repetir sempre essa palavra, temos que nos acostumar com ela. Temos que entender que é isso mesmo que Deus quer, é isso que tem que acontecer. Somos escolhidos para uma obra. Não pode estar separado, desvinculado da escolha de Deus com algo a ser feito. É para um propósito. É para pregar o Evangelho. Somos batizados com o Espírito Santo, recebemos poder do alto para pregar o Evangelho a toda criatura, em toda a terra. Então Davi, teu servo, que falava, disseste pela boca de Davi, teu servo, estava à disposição de Deus, havia dito em algum momento, eis-me aqui, envia-me a mim. É um sinal do escolhido, essa entrega total. Existe a estrada real da entrega total. É a estrada do escolhido. Ele acha esse caminho. É estreito, poucos o encontram. Mas quando ele encontra, ele está nessa estrada real do centro da vontade de Deus, que é a entrega total. Então eu vou falar o que Deus mandar, eu vou obedecer a Deus. Eu quero levar o conhecimento de Deus a toda a terra. Vale a pena, Deus é digno, é isso que tem que acontecer, é isso que vai trazer o amor, é isso que vai trazer a paz. Nós temos que vencer o mal com o bem, nós vamos vencer a guerra com o amor de Deus, com a paz do Senhor reinando em toda a terra. Então Davi é servo de Deus para isso. Pela boca de Davi, ele vai dizer, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Por quê? Porque estão longe de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus, e bramam, não dizem palavras coerentes, falam de ódio, falam de guerra, falam de atrocidades, falam de matar o semelhante. É isso que eles entendem. Os povos pensaram coisas vãs, entendem as coisas erradas, pensam, imaginam coisas sem sentido, que vão trazer destruição, vão trazer sofrimento. Mas eles não conhecem outro caminho, eles estão perdidos, pensando coisas vãs e bramando,
falando também coisas arrogantes, coisas erradas, sem sabedoria, sem discernimento. Mas quem é batizado com o Espírito Santo tem a sabedoria de Deus, tem os dons de Deus, dons espirituais, dons do conhecimento, dom de sabedoria, dom da ciência, da verdade, realmente da correção, da sinceridade, da integridade. Um dom para trazer paz, um dom para trazer vida, um dom do amor acima de tudo, dom da fé, dom da esperança. Então não vão pensar coisas vãs como os povos que perseguem o inocente, que matam, que buscam a destruição do próximo, coisas vãs. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então aqui já está a escola do profeta, escola de profetas através da oração. Estão fazendo a abertura dessa escola, desse aprendizado, desse entendimento do ministério profético que está presente, é da Bíblia, é um dos primeiros ministérios da Bíblia, o ministério do profeta, o ministério de Abel, é o ministério de Enoque, que andou com Deus, é o ministério dos que andam com Deus, é o ministério dos que ouvem a voz de Deus e transmitem com correção, com sabedoria dos céus. E aqueles que não têm o Espírito de Deus causam divisão, guerra, perseguição, mentira. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque não sabiam o que faziam, não tinham discernimento do ungido, do escolhido, do primeiro escolhido, de Jesus Cristo, do modelo do ungido, modelo do escolhido, como filho de Deus. Então, um passo à frente, um passo a mais dentro do ministério profético, o de Jesus, dentro do ministério dos escolhidos. Tantos escolhidos desde Abel, porém vem Cristo, essa elevação deste nível, agora com ungido, agora somos feitos filhos de Deus. É algo a mais do que o conhecimento que havia do escolhido no Antigo Testamento. Nós também somos escolhidos, mas agora em Cristo, para também sermos irmãos em Cristo, sermos filhos de Deus e recebermos agora o batismo com o Espírito Santo. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Então, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste. Então, ungiu como modelo, ungiu como aquele que deve ser observado, aquele que vai trazer o conhecimento para também sermos filhos com Jesus, co-herdeiros em Cristo. Fomos transformados, passamos para essa figura de filhos como Cristo, herdeiros. E o sinal de que somos herdeiros, o penhor, o início, a marca inicial da herança do céu. O que veio do céu? De Deus. Qual foi a promessa? A promessa do batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus, quando chegou no céu, começou a receber já parte da sua herança, vai assentar à direita do Pai, vai ser promovido, vai ser exaltado, vai ser coroado, vai receber o Espírito Santo. E ele derrama sobre nós este Espírito Santo. Diz, olha, já recebi, já estou no céu, já estou recebendo a minha herança, já estou compartilhando com vocês. Vocês são meus irmãos. Vocês também vão receber o que eu estou recebendo aqui no céu. Recebam então agora já o primeiro ponto, o penhor, o primeiro sinal, a primeira riqueza, o poder do Espírito Santo. Então ele foi ungido filho de Deus para isso, como filho de Deus para nos batizar com o Espírito Santo, como disse João Batista. Esse é o que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então tudo está nas mãos de Deus, foi pelo conselho de Deus, Jesus foi entregue
para cada um fazer o que quisesse. Podia matá-lo, podia cuspir, podia coroar, podia pôr coroa de espinho, podia furar as mãos e os pés, mas também podia amá-lo, podia segui-lo, podia orar, clamar e ser batizado com o Espírito Santo. Você tem essa liberdade, faça com ele o que você quiser. Então, segundo a vontade de Deus, segundo o conselho de Deus, segundo Deus anteriormente já tinha determinado que alguns rejeitariam, alguns não o receberiam, mas a todos quanto os receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então quem crê vai realizar a obra que ele realizou, como o filho realiza, como o filho é obediente, como Jesus realizou a obra e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Deus tem uma obra, Deus tem um ministério, você é um escolhido. Se você é um escolhido, você tem uma obra, é escolhido para algo. Como aqui em Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram escolhidos por Jesus para uma obra e agora eles estão realizando esta obra. Alguém está pregando, alguém está indo, levando a palavra como evangelista, como missionário, acima de tudo como profeta. Nós estamos aqui numa escola, a partir de hoje, a escola de profetas está sendo erguida, está sendo construída aqui neste lugar de uma forma espiritual. E ela começa com uma oração, como começou lá com Ana, orando e vindo então Samuel, Deus concedendo a ela um filho. Samuel, resposta de oração, vai ser ali o marco do início do ministério profético. No seu tempo é como agora, nós estamos aqui marcando esse ministério profético agora dos nossos dias. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então ele já tem essa direção do Espírito Santo. Deus vai realizar a obra pela palavra. Que falem com toda a ousadia a tua palavra. É o que eles vão receber através do batismo com o Espírito Santo. Ousadia para falarem a palavra. Mas tem que orar. É preciso orar. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram ali orando. Então o ministério do profeta é um ministério de oração. Ele ora, ele clama, ele pede, ele busca, ele geme, ele chora, ele dobra o seu joelho em oração, ele fica em silêncio, mas orando, o Espírito Santo intercedendo com os gemidos inexprimíveis, até que vem do alto a palavra de Deus, vem a revelação, vem a direção, vem o ministério. Como lá em Antioquia, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Eles estavam ali orando, ministrando, até que veio o Espírito Santo e falou. Então é isso que eles estão fazendo. Essa escola de profetas é uma escola de oração até que ele venha. Até que ele venha te dirigir, te guiar, te ensinar, te revelar onde você vai pregar, o que você vai pregar. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós concluímos aqui essa oração. Ainda temos: enquanto estendes a tua mão para curar e para que faças sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então nós temos aqui pela unção, pela escolha de Jesus como filho, como ungido, como servo. O nome dele abre as portas, o nome dele destrói barreiras. O nome dele referencia a oração, o ministério do profeta. Usar o nome de Jesus abre a porta, a concessão do céu para aquele mover, para aquela cura, para aquela libertação. Em nome de Jesus, é ele que tem essa autorização lá no céu, para que as portas sejam abertas aqui na terra. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então estamos aqui falando sobre a criação, a reedificação, a restauração deste tabernáculo de Davi, da escola de profetas, através então de todos serem cheios do Espírito Santo, mover esse lugar espiritualmente em que nós estamos e anunciar com ousadia a palavra de Deus. E à medida que anunciamos, ele vai nos dando mais revelação, nós vamos alcançando níveis na pregação, na revelação, na compreensão, no entendimento. É isso que Deus tem realizado aqui, através deste ministério, de todas essas palavras que temos trazido. Nós temos percebido isso, que o Espírito Santo vai abrindo novos níveis, vai revelando, vai acrescentando a palavra com ousadia, com sabedoria, com dons espirituais. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.